Olá, bom dia a todos e a todas. A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas celebra hoje os 38 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Escolhemos o dia 11 de março, porque a 11 de março de 1986 e de 1987 foram publicados os dois despachos que, de uma forma formal, instauraram e criaram a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Se tendo em conta que estamos a falar de um dos projetos mais longos e mais sustentados da área da cultura, é bom que em 2020 e 2024 possamos recordar ainda aquela que foi a decisão de criação deste programa de cooperação entre a Administração Central e a Administração Local, que nos traz hoje aqui a celebrar os 38 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Se numa primeira fase este projeto foi especialmente orientado para as infraestruturas essas que ainda hoje nos permitem dizer que temos bibliotecas modernas, bem equipadas e que prestam serviços à população. É verdade que ao longo destes 38 anos muito mudou. Como em todos os projetos longos, temos ainda um campo para melhorar aquilo que existe naturalmente para corrigir. Temos um campo ainda para aplicar transformações e melhorias que carecem naturalmente de ser efetuadas, mas temos ainda um espaço longo de crescimento, de desenvolvimento e de evolução. Se em 1986 e 87 grande parte da orientação do programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas estava vocacionado para aspectos associados à promoção da leitura, ao incentivo do livro, é importante também pensarmos que a sociedade portuguesa e os cidadãos portugueses do final da década de 80 era muito diferente da de hoje. Naturalmente que as preocupações ainda num país há pouco saído do 25 de Abril tinha preocupações adicionais com questões associadas à alfabetização, ao acesso aos bens culturais e ao livro em particular, e onde o conceito de desenvolvimento cultural ainda era uma preocupação das políticas públicas centrais, mas naturalmente também das políticas públicas junto das autarquias locais. Este programa, este projeto da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, que resulta desta cooperação próxima entre a Administração Central, através do Ministério da Cultura, e as autarquias locais, é o que nos permite hoje ter 252 municípios que integram a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas em 438 bibliotecas que por todo o país, em Portugal continental, na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores, diariamente continuam a prestar serviços à população. Naturalmente que, sabendo que a maioria das nossas bibliotecas públicas ainda continua, com um foco especial em aspectos associados à promoção da leitura, sendo naturalmente esse o conceito que está na base desta rede, estamos todos naturalmente de acordo também que aquilo que era entendido como promoção e incentivo à leitura, enquanto ato, enquanto competência, no final da década de 80 do século XX, não poderá ser necessariamente aquilo que hoje nos motiva e aquilo que hoje nos impele a continuar este trabalho. Um pouco por todo o mundo, mas no contexto europeu em particular, naturalmente que as questões associadas à leitura de ficção, à promoção da literatura e da capacidade de leitura, continuam a ser uma preocupação. Mas assistimos um pouco por todos os países europeus a novas políticas, a novas orientações que colocam as bibliotecas públicas num terreno mais próximo ao desenvolvimento de competências, ao exercício da cidadania, à capacitação dos cidadãos. E é exatamente esse o caminho que a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, nestes últimos anos, tem procurado coordenar e liderar aquilo que é o processo de transformação das bibliotecas públicas em Portugal. Nestes 38 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, queremos naturalmente agradecer o trabalho de todos e de todas aqueles e aquelas que por todo o país continuam a fazer, e vou usar aquela expressão que já é muito conhecida em Portugal, continuam a fazer acontecer a biblioteca pública. Aqueles técnicos de biblioteca, bibliotecários, outros profissionais que trabalham em bibliotecas públicas, que diariamente, no contacto com a população, continuam a dar sentido e continuam a acrescentar valor àquele que mesmo na era da internet, da informação digital, dos dispositivos móveis, da inteligência artificial, continuam a afirmar o papel que a biblioteca pública tem junto das populações e junto dos cidadãos. Sabemos também que na incapacidade de chegar a todos e a todas da mesma forma, é necessário fazer escolhas. Aquilo que naturalmente faz parte dos processos de gestão e de afetação de recursos, é aquilo naturalmente também que no contexto das bibliotecas públicas deve orientar o trabalho
de todos aqueles que trabalham em bibliotecas. Preocupações de cariz social, de cariz de equidade social, de desenvolvimento e de empoderamento das populações devem ser as principais prioridades no contexto das bibliotecas públicas. Nestes 38 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, agradecer naturalmente a uma pessoa que é incontornável no contexto das bibliotecas públicas em Portugal. Falar de bibliotecas públicas e falar da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas é falar naturalmente de Maria José Moura, a profissional, a mulher, a bibliotecária que dedicou toda a sua vida a este projeto. Falar em aniversários, naturalmente, é falar de todos e de todas aqueles e aquelas que construíram o projeto, que desde o final da década de 80 do século XX, quer num sentido mais prático de terreno, de proximidade, foram bibliotecários e foram técnicos de biblioteca um pouco por todo o país, mas também todas as equipas técnicas que na DG Lab e nas instituições que a antecederam garantiram a continuidade do projeto, deram o seu contributo, conseguiram fazer com que hoje estejamos em 2024 ainda a celebrar o aniversário da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, quase 4 décadas depois. Neste aniversário da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, quisemos mais uma vez destacar este processo, não só de abrangência das bibliotecas públicas, tendo em conta a forma transversal com que é possível demonstrar a utilidade e a relevância das bibliotecas públicas, mas também perceber que estamos efetivamente num processo de transformação. Garantir que as bibliotecas públicas não são iguais nos espaços, nos serviços, nos profissionais, mas também na forma como se apresentam às populações, tal como aconteceu no final da década de 80 do século XX, será naturalmente uma das nossas prioridades. Prioridade essas que ficam aqui plasmadas neste programa de aniversário que a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas preparou para a população e preparou para os profissionais das bibliotecas públicas. Esta relação que aproveitamos já numa sessão que irá decorrer já de seguida, da relação das bibliotecas públicas com o desenvolvimento dos territórios, com a capacitação das comunidades, cruza-se naturalmente com os objetivos da Agenda 2030. E, naturalmente, não teríamos outro instrumento que permitisse demonstrar de forma tão clara, tão evidente, tão direta, como é que as bibliotecas públicas se podem relacionar de forma fácil, coerente, prática e proativa junto das populações através dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Porque as bibliotecas públicas serão naturalmente leitura, promoção do livro, incentivo à leitura, literatura, autores, escritores, ilustradores, mas são também o acesso à informação, a capacidade de fazer das bibliotecas públicas ainda espaços fidedignos, seguros, onde é possível aceder à informação. E não só aceder à informação de forma livre e de forma independente, mas poder aceder à informação também através desse processo de mediação que é feito pelos técnicos de biblioteca. Não seria naturalmente de desperdiçar a oportunidade que as bibliotecas públicas têm também em todas estas 17 áreas que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apresentam, para mostrar que mesmo em 2024, mesmo com todos os avanços tecnológicos, mesmo com todos os desafios que a sociedade atual nos coloca, continuamos a precisar de bibliotecas públicas e continuamos a necessitar que as bibliotecas públicas trabalhem de forma próxima, direta e proativa com as suas comunidades. Identificar as necessidades que existem nas comunidades deve ser, por isso, a principal prioridade das bibliotecas. As bibliotecas não têm que ser todas iguais, aliás, as bibliotecas públicas não são todas iguais, mas é importante, naturalmente, que contactem com a sua comunidade, que estejam atentas às necessidades. Como há alguns anos uma comissária europeia dirigiu a uma plateia de bibliotecários e dizia: que problema existe na vossa comunidade que as bibliotecas públicas podem ajudar a resolver? E sabendo que a comunidade é naturalmente ampla e diversa, é naturalmente também com essa amplitude e essa diversidade que as bibliotecas públicas devem tentar dar resposta às necessidades que existem na sua população, porque o acesso à informação é naturalmente também ele diverso e tem múltiplas formas de poder ser satisfeito. Preparamos também nesta tarde uma sessão com a Associação Wikimédia Portugal. À uma primeira vista pode parecer que num contexto de aniversário não faria sentido esta sessão, mas se atendermos aos objetivos
da Associação Wikimédia e da Fundação Wikimédia num contexto mais internacional, percebemos que as questões e as preocupações comuns do acesso à informação, da construção do conhecimento, de tentar garantir que toda a gente tem acesso a conhecimento livre e independente, é um objetivo claramente muito próximo entre as bibliotecas públicas e por isso também dirigimos este convite à Associação Wikimédia Portugal para estar connosco durante este dia de aniversário. Acabamos naturalmente de uma forma muito especial, que é com uma sessão em que vamos ter a oportunidade de falar com o autor do livro Biblioteca, a segunda casa, essa expressão que tantos e tantas de nós utilizam no nosso dia a dia, porque em tantos contextos as bibliotecas públicas são efetivamente uma segunda casa. Garantimos naturalmente que esta sessão será feita online e que por isso poderá chegar a todos os profissionais e a todos os utilizadores de bibliotecas públicas em todo o país, porque tendo em conta o panorama nacional da rede de bibliotecas públicas, da rede nacional de bibliotecas públicas, garantimos assim que todos podem fazer parte desta festa, e esta festa, e este aniversário, e esta celebração só faz sentido se puder ser feita convosco, se puder ser feita para vocês, mas naturalmente se puder ser feita com vocês. Vamos ter a oportunidade então ao longo deste dia de voltar a olhar para aquilo que é esta rede nacional de bibliotecas públicas, em todos estes pontos que por todo o país continuam a garantir que as populações têm acesso livre e independente à informação, ao conhecimento, à cultura, ao lazer e que mesmo no atual contexto social, político, tecnológico e cultural, as bibliotecas públicas ainda podem ser espaços de extrema relevância com muita capacidade de ainda conseguir ser espaços dos quais a população não pode prescindir. Garantimos naturalmente que a diversidade da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas se materializa naquilo que é o papel de órgão coordenador que a DGLAB assegura há tantos anos, e naturalmente também naquilo que é a nossa capacidade de procurar informar, sensibilizar, motivar e orientar técnicos de bibliotecas, os municípios, os seus dirigentes, neste processo de transformação que é continuar a dar significado, a agregar valor e a conseguir relevância para estes equipamentos que, apesar de serem de cariz tradicional, continuam a dar respostas àquilo que são as solicitações das suas comunidades. Agradecemos naturalmente a todos os técnicos e todos os profissionais de biblioteca que por todo o país continuam a garantir que estes espaços prestam serviços, cumprem a sua missão. Uma palavra especial de agradecimento, naturalmente, para todos os convidados que gentilmente tiveram a amabilidade de aceitar o nosso convite e que ao longo deste dia estarão aqui connosco para conversar sobre bibliotecas, para tentar perceber que espaços são estes, que desafios enfrentam, como é que se estão a transformar e, naturalmente, como é que podem ser mais eficazes, mais eficientes no futuro e, naturalmente, continuar a garantir a existência e o crescimento da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. A nossa sessão continua já de seguida com a Sandra Dias. Agradeço naturalmente a todos os que nos seguem através do Facebook da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e a todos os que estarão connosco ao longo deste dia de festa, de aniversário, para celebrar as bibliotecas, para celebrar o acesso à informação, para celebrar a leitura também, naturalmente, mas para celebrar efetivamente estes equipamentos incontornáveis nas nossas comunidades, que são as bibliotecas públicas. Voltaremos a ver-nos ainda durante este dia. Espero que usufruam, desfrutem e que gostem da programação que preparamos para todos. Muito obrigado pela vossa presença e continuamos já de seguida com a Sandra Dias. Obrigado, até já. Olá, bom dia a todos. Pedi então aos nossos convidados que se juntassem a mim nesta celebração da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, por favor. Bom dia.
Muito obrigada por estarem presentes. Depois de ouvirmos aqui assim esta sessão de abertura pelo Bruno Eiras, nosso subdiretor-geral, dizer-vos também que de facto é muito importante este tema que vamos introduzir hoje, de que forma é que as bibliotecas públicas podem contribuir e contribuem para o desenvolvimento dos territórios, para a capacitação das pessoas através do acesso à informação. Ouvimos aqui assim também tudo aquilo que é uma viagem de 38 anos de história de bibliotecas públicas, naquilo que foi o surgir de uma rede nacional, ainda uma rede de leitura pública, e que hoje em dia, de facto, se pretende que seja uma rede sólida e que manifeste, de facto, junto das comunidades e das populações, esse olhar atento para as suas especificidades, para aquilo que as caracteriza, para as suas necessidades, equipamentos de porta aberta a todos, e que consigam de facto ouvir e dar uma oportunidade para que todos possam manifestar dentro dos seus espaços. Convidamos para a nossa sessão de hoje, que será uma conversa, aquilo que nos pareceu também de aqui alguns participantes, alguns oradores convidados, onde pudéssemos também contribuir, que pudessem também contribuir para esta viagem, nesta percepção de que forma é que as bibliotecas podem ajudar o desenvolvimento dos territórios. Convidamos também duas bibliotecas, a Biblioteca Municipal do Barreiro e a Biblioteca Municipal de Grândola, a estarem presentes com profissionais que há 30 anos também acompanham o trabalho no terreno do dia a dia, portanto, no trabalho junto das comunidades e das pessoas, e que nos pudessem também trazer esta perspectiva de como é que o trabalho tem evoluído nas bibliotecas públicas ao longo deste tempo. E vamos também ter connosco duas investigadoras que já passaremos também a apresentar, naquilo que que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, portanto a Agenda 2030, tal como o Bruno mencionava ainda há pouco, que podem ser de facto aqui uma ferramenta estratégica para que as bibliotecas públicas possam, de uma forma muito objetiva e concreta, olhar para as estratégias locais, adequá-las às suas estratégias em termos de funcionamento de equipamento, para que possam, de uma forma muito proativa e objetiva, ir ao encontro das necessidades das pessoas. Portanto, muito obrigada a todos, obrigada pela vossa presença. Vamos começar, se calhar, por fazer a vossa apresentação também, para que as pessoas do outro lado possam saber um pouco daquilo que tem sido o vosso percurso e do porquê também de estarem aqui hoje conosco. A Maria Assunção Gato, investigadora do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, integra o Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território, o Dinâmia 7 ISCTE, subdiretora também deste Dinâmia 7 ISCTE, diretora da revista Cidades, Comunidades e Territórios. Com interesses de investigação que se situam nos campos da antropologia e da sociologia urbana, pareceu-nos de facto muito importante também trazermos a esta discussão durante a manhã alguém que investiga de facto esta vertente mais antropológica, sociológica daquilo que são os perfis das várias comunidades, e desafiá-la um pouco a conhecer este universo das bibliotecas públicas, também trazendo um bocadinho aqui assim a sua visão do que é que as bibliotecas públicas poderão contribuir para estas diferenças na nossa sociedade, uma sociedade que nos desafia diariamente e para a qual as bibliotecas podem ter aqui assim um papel fundamental. Depois falaremos também com a Alice Conceição e com o Alcides Bizarro. Portanto, a Alice, enquanto coordenadora da Biblioteca Municipal do Barreiro, desde 2017, mas que há 30 anos acompanha também um bocadinho o trabalho daquilo que tem sido a biblioteca e residente portanto, no município do Barreiro, o que lhe dá também aqui assim uma dupla visão entre profissional da informação, mas também conhecedora daquilo que tem sido a evolução da população no território e de que forma é que a biblioteca se tem ajustado ou não, tem criado desafios novos, tem correspondido às necessidades da população
e de que forma é que a biblioteca se pode reequacionar, reinventar naquilo que são os desafios para as pessoas do município do Barreiro. O Alcides Bizarro, chefe de divisão de Cultura e Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Grândola, portanto, chefe de divisão já há 16 anos, mas também com 30 anos de experiência naquilo que é o trabalho no município, conhecedor também da população de Grândola, da sua especificidade, daquilo que pode ser o acesso à cultura, para esta comunidade e para este município. Convidamos Paula Ochoa, co-coordenadora do mestrado em Património, mestrado em Curadoria e Humanidades Digitais da Universidade Nova de Lisboa, investigadora integrada do CHAM, Centro de Humanidades, e Eleonor Gaspar Pinto, chefe de divisão de Transparência Administrativa e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Lisboa, investigadora integrada também do Centro de Humanidades da Universidade Nova, e que têm trabalhado esta questão da Agenda 2030, e quando conversarmos particularmente convosco, vamos perceber esta vossa trajetória daquilo que tem sido a investigação e a insistência sobre a Agenda 2030 e de que forma é que as bibliotecas e os serviços de informação podem adequar aqui uma estratégia muito prática e objetiva na monitorização de projetos, na identificação de projetos válidos e de que forma é que eles depois possam, de facto, ser construídos. Portanto, muito obrigada a todos por esta nossa conversa. Eu, se calhar, começava com a Maria Assunção Gato. Muito bom dia, Maria Assunção. Bom dia, muito bom dia a todos e a todas. Desde já começo por agradecer o simpático convite que me dirigiram para estar aqui presente e estou com muito gosto e quero felicitar a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas por mais este aniversário e sobretudo por esta iniciativa que me parece tão pertinente e partilho inteiramente de todos os desafios, revejo-os no território e concordo perfeitamente com todo este desafio que a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas tem em mãos e parece muito que faz muito sentido. Ora, eu estou aqui, presumo eu, também porque tenho interesses de investigação nesta área, nomeadamente na ligação que as bibliotecas neste momento também estão a fazer com o trabalho, com os novos modelos de trabalho, com as novas formas de trabalhar nesta era da digitalização e face a estes desafios da digitalização e da transição digital. Nomeadamente, nesse âmbito, tenho feito parte de uma rede europeia, uma rede COST, um projeto de investigação que está neste momento a acabar e que ao longo de 4 anos esteve precisamente a trabalhar sobre estes novos modelos de trabalho e estes novos espaços de trabalho, novos espaços de coworking que estão a surgir e muitos deles surgem exatamente em bibliotecas. E de facto, durante a pandemia, nós pudemos observar quão importantes estes espaços são. De facto, em Portugal, a pandemia veio acelerar estas novas modalidades, o surgimento destes novos espaços de trabalho, de facto, através de uma rede, de um programa que se chama Teletrabalho no Interior, Vida Local, Trabalho Global, que é uma interação, uma iniciativa entre os Ministérios do Trabalho e da Coesão Territorial. Portanto, foram implantados também em bibliotecas, e não só, vários espaços de trabalho e, portanto, isto demonstra como é que as nossas bibliotecas estão alerta para estas novas iniciativas, estão alerta para estas novas modalidades de trabalhar também. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que, de facto, nesta vertente, a crescente flexibilidade nos modelos de trabalho estão a desafiar também o entendimento, o papel das bibliotecas públicas,
Elas têm vindo a desempenhar um papel cada vez mais presente e multifacetado no desenvolvimento territorial, promovendo o acesso à informação, complementando a educação, o envolvimento da comunidade, trabalhando na inclusão digital, com implicações no desenvolvimento económico e na preservação cultural. E, portanto, disto não temos a menor dúvida. Esta multifuncionalidade das bibliotecas depende muito das políticas locais e dos territórios e da forma como estas políticas são implementadas. E como tal, investir em bibliotecas públicas não é apenas um investimento no capital intelectual e cultural de uma comunidade, mas é cada vez mais também uma aposta no desenvolvimento social e económico a longo prazo. E como é que isto tem vindo a acontecer? Ora, por aquilo que eu tenho vindo a observar, enfim, dentro daquilo que são os novos espaços de trabalho, as bibliotecas são apenas uma fração desta realidade. As bibliotecas públicas têm vindo cada vez mais a fornecer um acesso gratuito a uma vasta gama de recursos de informação, que inclui livros, periódicos, jornais, recursos digitais, e o acesso a esta informação é essencial para o desenvolvimento educacional, profissional e pessoal das comunidades. Mas elas, a par disso, também têm vindo a promover programas de literacia e de educação através de programas de alfabetização, serviços de tutoria, workshops educativos, que ajudam também a melhorar as taxas de alfabetização e o nível de escolaridade das comunidades. E, portanto, todos nós sabemos que taxas mais elevadas de literacia e de escolaridade estão intimamente ligadas ao desenvolvimento económico e à melhoria da qualidade de vida das populações. Além disso, as bibliotecas também podem ser espaços comunitários privilegiados de encontro, na medida em que oferecem espaços onde as pessoas podem reunir para aprender, para colaborar, para participar em atividades culturais, recreativas e outras. Ao proporcionar estes espaços para reuniões, para encontros, para acolher eventos e para facilitar programas comunitários, as bibliotecas também estão a ajudar a promover a coesão social e a reforçar os laços comunitários nos territórios, sobretudo nos territórios de baixa densidade, onde estas questões são ainda mais relevantes. Também sabemos que, ao nível da inclusão digital e num mundo cada vez mais digital, o acesso à tecnologia e à internet, a uma boa rede de internet, é essencial para a plena participação na sociedade e, neste contexto do teletrabalho, também para, enfim, prestar trabalho em condições mais favoráveis. A maior parte das bibliotecas públicas fornecem acesso gratuito a computadores, Wi-Fi com qualidade, formação em literacia digital, e isto pode, de facto, colmatar o fosso digital e garantir que todos os membros da comunidade tenham competências e tenham recursos nesta área digital. É claro que quando se presta trabalho num modelo de coworking ou de teletrabalho, de trabalho remoto, ter a garantia que as bibliotecas podem fornecer uma boa rede de internet ajuda bastante e pode ser essencial para que elas, enfim, reforcem este papel nas comunidades. Além disso, as bibliotecas podem oferecer recursos e serviços que apoiam o empreendedorismo, o desenvolvimento de pequenas empresas, a formação de força de trabalho, por exemplo, através de espaços de criatividade, de incubação de ideias, de fabricação e até prototipagem, com o apoio de alguma maquinaria dedicada, como, por exemplo, impressoras 3D. Ora, as bibliotecas também podem garantir isto e podem fornecer também este serviço e, mais uma vez, reforço que em territórios de baixa densidade seria bastante interessante ver cada vez mais bibliotecas a enverdar por este caminho e a serem elas próprias também um espaço de incubação de novas ideias e de novas atividades.
Além disto, enfim, não podemos esquecer que as bibliotecas também nascem, sobretudo, formam-se, desenvolvem-se com esta grande responsabilidade de preservar a cultura e promover o património das comunidades locais e dos territórios. E, portanto, as bibliotecas públicas albergam as coleções especiais, os arquivos, os recursos de história local. Enfim, também no meio de de todos estes desafios que se colocam atualmente às bibliotecas, esta manutenção desta sua responsabilidade primeira também não pode ser descurada e, portanto, também há que investir nesse papel e não o descurar no meio de todos os outros desafios que cada vez mais se colocam atualmente às bibliotecas. E, portanto, eu acho que impulsionar o papel das bibliotecas públicas em territórios de baixa densidade, e eu estou a dar um ênfase especial aos territórios de baixa densidade, porque me parece que a nível de desenvolvimento territorial e comunitário é, se calhar, aí que faz mais sentido uma aposta mais efetiva. E nestes territórios de baixa densidade, há aqui a necessidade de adotar talvez abordagens estratégicas que tenham em conta de facto os desafios e as necessidades específicas de cada território, e isto implica envolver a participação de uma grande diversidade de atores no desenho e na estratégia para que, enfim, que a biblioteca responda àquilo que as pessoas querem que ela seja e às necessidades que as pessoas sentem naqueles territórios, combinando aqui programas criativos que vão ao interesse das comunidades e que sejam amplamente divulgados e que sejam divulgados de uma forma eficaz e atrativa, de modo a incluir todas as idades. E isto seria de facto muito, muito importante e muito interessante de fazer, não descurar nenhum grupo etário deste desafio e destas atratividades para o espaço biblioteca, que é um espaço cada vez mais multifuncional. Ora, isto pode-se conseguir através da colaboração com organizações comunitárias locais, com escolas, com agências governamentais e outras partes interessadas, que possam ajudar a expandir o alcance e o impacto dos serviços da biblioteca. Enfim, nós nos territórios temos várias associações, vários grupos que vão fazendo o seu percurso e, de facto, tê-los como parceiros pode ser uma estratégia imprescindível para conseguir que a biblioteca ganhe aqui este impacto maior ainda. Outra coisa que se poderia eventualmente fazer para ajudar aqui a ir ao encontro das comunidades e a acolher de melhor forma as suas necessidades seria, por exemplo, alargar horários e modelos de serviços, considerar o alargamento dos horários das bibliotecas ou a adoção de modelos de serviço mais flexíveis para acomodar as necessidades dos residentes e dos utilizadores, mas isso, claro, ouvindo-os primeiro e sabendo do seu interesse e das suas necessidades para tal. Também a questão de desenvolver aqui programas e serviços que atendam a interesses exclusivos dos residentes em territórios de baixa densidade, que pode incluir ofertas de workshops sobre tópicos que lhes interessem e que vão ao encontro daquilo que eles anseiam, que identifiquem como necessidade ou como falha e que sejam aqui também, enfim, promotores de um maior envolvimento neste tipo de ofertas de programação e serviços que as bibliotecas podem oferecer. E depois, enfim, não querendo alargar muito mais, eu acho que tornar as bibliotecas cada vez mais
visíveis na comunidade, com uma divulgação ampla pela comunidade, com uma programação atrativa e que vá ao encontro de todos os interesses, ou de um interesse cada vez mais abrangente de população, de grupos, de faixas etárias, etc., parece-me também uma boa estratégia. E, portanto, para já ficava por aqui, não querendo. Obrigada, Maria Assunção. De facto, é muito importante esta visão que traz, portanto, a sua relação com bibliotecas públicas. Não sei se tem assim alguma proximidade enquanto utilizadora também destes espaços, se este desafio que nós lhe fizemos ao entrar em contacto consigo, porque também vendo um bocadinho aquilo que é, que tem sido o seu percurso de investigação, naquilo que é o olhar para as comunidades e para os territórios, a nós fez-nos sentido também trazê-la para este tema sobre desenvolvimento e bibliotecas públicas, porque identificamos de facto essa necessidade, a necessidade dos profissionais olharem para as suas comunidades, olharem para as pessoas que estão do outro lado, questioná-las de facto de que forma é que a biblioteca pública lhes pode ser útil, como ponto de partida de estruturação de programas, de definição de estratégias, indo ao encontro também daquilo que é a estratégia municipal para o território, de forma também a valorizar os próprios serviços da biblioteca. Portanto, daí também convidámo-la a estar presente nesta sessão. Foi importante ouvi-la, porque eu acho que focou aqui assim pontos muito importantes daquilo que todos nós, enquanto profissionais de informação, podemos de facto fazer. E neste caso a Maria Assunção, não trabalhando em bibliotecas, não tendo contacto direto com a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, mas focando também aqui assim, ajustando um bocadinho aquilo que tem sido a sua investigação na área económica e social, e que também é aqui assim o foco da nossa atenção também hoje, porque nós associamos muitas bibliotecas públicas à vertente cultural, mas elas podem ser de facto motores também daquilo que é a capacitação social das pessoas, do desenvolvimento económico nos territórios, ajustando a sua atuação de facto a estratégias muito concretas naquilo que pode ser ajudar as pessoas a saírem mais empoderadas, quer na vertente se estamos a falar de núcleos empresariais, como a Maria Assunção focou, quer também na capacitação digital. Portanto, há aqui assim muitos caminhos naquilo que são as várias literacias que de facto as bibliotecas podem fazer. Portanto, percorrendo um bocadinho aquilo que foi também, que têm sido os temas que a Maria Assunção tem trabalhado no seu percurso, a questão do turismo cultural também, as bibliotecas podem ter aqui assim um forte papel, na sustentabilidade ambiental também podem, espaços de convivialidade, a questão do acesso ao conhecimento, os espaços das identidades, a questão da multiculturalidade, portanto, as bibliotecas de portas abertas a todos, sendo espaços também onde nós conseguimos compreender o outro, aqueles que chegam, aqueles que já cá estão, e de que forma é que todos conseguimos conviver, de facto, com as diferenças, conhecendo-nos uns aos outros, portanto, esse espaço enquanto bibliotecas, espaços de identidades, o espaço de trabalho, criação de criatividade, como falou, o espaço de debate e consolidação de ideias, e também pensar aqui que a própria biblioteca é um espaço deve ser um espaço de apropriação pública, portanto, eu, enquanto cidadão, tomar nota de que eu sei o que é que eu quero para a minha biblioteca, eu transmito à minha biblioteca o que é que eu espero dela, e do outro lado eu sei que alguém me vai ouvir, e que vai conseguir adequar as minhas necessidades àquilo que são as estratégias do espaço e do equipamento. Obrigada, vamos continuar, já continuamos consigo daqui a pouco. Eu não sei se os restantes convidados querem colocar aqui assim alguma questão. A ideia também é estarmos todos, conversarmos entre nós, mas de qualquer forma eu se calhar passaria a palavra agora ao Alcides e à Alice.
vou-vos pedir que liguem o vosso micro, por favor. E vamos tentar então, pensando nesta questão, desta introdução que a Maria Assunção fez sobre a importância e os desafios para as bibliotecas hoje em dia, de que forma é que vocês têm visto a atuação das bibliotecas públicas ao longo destes anos que vocês trabalham nos municípios, quer no Barreiro, quer em Grândola, de que forma é que a biblioteca tem se ajustado, como é que começou e de que forma é que ela se tem ajustado aos desafios da população? Eu se calhar começava pela Alice. Olá, Alice. Olá, bom dia. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Sim, Por estar aqui. Pronto, realmente as bibliotecas são um ponto de cultura, são um ponto de convívio, não é? As nossas comunidades são o nosso foco, o nosso público é o nosso foco. E eu, dada esta questão que a doutora Maria Assunção Gato estava aqui a falar, realmente tem sido sempre um desafio para as bibliotecas. Podíamos acompanhar as questões a nível digital, não é? Tivemos também as questões a nível foi um grande desafio também, o problema que nós tivemos com a questão da pandemia, chegar aos nossos utentes, não deixar que ninguém esquecesse a biblioteca ou deixasse de ler um livro ou ter um apoio. A Biblioteca do Barreiro, neste sentido, já tinha há algum tempo uma biblioteca digital e o nosso catálogo também já tem alguns documentos digitais, principalmente a nível do nosso fundo local, está. A importância do património e da história da biblioteca na sua comunidade. Geralmente, quem nos procura mais para esta área especializada do fundo local, da história, do património, porque a Biblioteca Municipal é tudo isto, não é? É um ponto onde é uma referência, onde os cidadãos podem conhecer a sua história, e infelizmente não é um serviço que é muito procurado. A maior parte dos utilizadores que procuram esta identidade são historiadores, são investigadores, mas lá está, isto vem no sentido que a biblioteca pública neste caso do Barreiro, e quero crer que a nível do país, a maior parte das bibliotecas públicas são aquele serviço onde as pessoas, desde o primeiro da idade pré-escolar até à faculdade, passando por o público de apoio de publicações periódicas, não é? Que geralmente é o público mais sénior. As bibliotecas públicas são precisamente isto. E julgo que têm conseguido acompanhar todos estes desafios com o final dos anos 80 até à década em que nós estamos. Julgo que a biblioteca pública tem conseguido adaptar-se, mas com mais ou menos dificuldade, mas temos conseguido adaptar-nos a dar respostas às necessidades do nosso público e do público novo que vai surgindo sempre. Depois temos focos também culturais muito grandes a nível da área artística, não é? A Biblioteca do Barreiro, por exemplo, é um espaço que tem também uma galeria, tem um auditório, onde nós temos imensas exposições. Temos, inclusive, a oferta ao público com um grande desafio e tem sido muito bem aceito, indicamos, o público familiar. E aquela questão também que tinha sido referido por a doutora Maria Assunção Gato, a questão a adaptação dos horários, não é? Porque cada público tem um horário e nós estamos no terreno, percebemos perfeitamente nisso. Nós temos noção qual é o público que abre a biblioteca de manhã. Nós temos noção qual é o público que está durante o dia. Sabemos qual é o público que fecha a biblioteca e sabemos qual é o público que vem ao sábado, não é? Temos uma referência muito grande de público familiar. É um público muito importante. Nós vemos as crianças que começaram a iniciar o sábado de manhã com horas de conto, com ateliês, não é? Tiveram esta dinâmica sempre, todos os sábados, primeiro mês, existe. Temos o parceiro também, os parceiros aqui também são importantes. Temos uma companhia de teatro barreirense, que faz precisamente pela Companhia da Arte Viva, faz as dinâmicas da hora do conto, o primeiro sábado de cada mês. Depois temos iniciativas de ilustração e arte também ao segundo sábado
cada mês. E este público é aquele público que vai ficando, aquele público cativo. E existem muitos, eu, lá está, que há imensos anos, existem crianças que iniciaram nestas iniciativas, nestas atividades, e hoje já vêm estudar. A biblioteca tem também esta facilidade de oferecer. Estudam aqui durante o dia. Também temos alguns utentes que trabalham na biblioteca, lá está, dado a facilidade e a oferta de recursos digitais, não é? Não temos incubadoras de espaços digitais, mas temos utilizadores que vêm autonomamente e por vezes precisam de ter reuniões online de serviço. Temos também o espaço onde podem fazer essas reuniões pontuais e Bem. traços gerais a isto da biblioteca. Mas sim, Alice, então permita-me que lhe faça aqui assim uma questão também, e depois também vamos também ouvir o Alcides naquilo que tem sido o trabalho da Biblioteca de Grândola nestes últimos anos. Mas a ideia de que mantemos os públicos, que os conhecemos, não é? Que são os mesmos públicos que ao longo do tempo vêm à biblioteca. Conseguimos aqui também identificar ausências de públicos, e deixem-me só também fazer aqui assim uma introdução para quem nos está a ouvir através do Facebook. Portanto, tanto Grândola como Barreiro foram duas das bibliotecas que em 1987 fizeram, dos municípios que fizeram a candidatura à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, daí também o convite a estarem aqui hoje conosco, e também nesta perspectiva de quem trabalha, tem aqui uma visão mais transversal ao longo do tempo para podermos também falar sobre os públicos que estão nas bibliotecas e os que estão também ausentes das bibliotecas. E neste caso, Alice, vocês identificam ausências de públicos porque maioritariamente são os mesmos públicos que acedem aos vossos serviços, são as mesmas famílias que vão à hora do conto, são as mesmas pessoas que consultam os periódicos. Vocês têm notado renovação naquilo que são os públicos? A população do Barreiro tem alterado? De que forma é que a biblioteca tem ajustado novos serviços a estes novos públicos, assumindo também essa parte do risco de se fazer novos projetos? Sim, nota-se, tem havido novos públicos. Nós também temos outros serviços onde temos essa percepção e tentamos sempre dar essa resposta. Temos públicos que vêm de outras zonas do país também, porque o Barreiro também tem uma escola politécnica. E temos também públicos também de outras nacionalidades que também estão a ser integrados, julgo nós, os que nos procuram, estão muito bem integrados na nossa biblioteca. Inclusive temos também o clube de leitura, que é um clube que é mensal, e onde nós temos uma grande diversidade neste momento de nacional. O clube tem 2 anos, e nestes 2 anos nós temos recebido leitores de Brasil, Venezuela, e integram-se muito bem estão muito bem integrados na nossa comunidade, assim como todas as outras iniciativas também estão muito bem integrados. E é difícil chegar em termos de comunicação a estas novas populações, portanto, a comunicação, a forma como é veiculada a comunicação daquilo que acontece na biblioteca, daquilo que pode ser, do que pode acontecer de novo na biblioteca, existe essa facilidade de comunicação com estes públicos que vêm de fora? Não tanto como nós gostaríamos. Sim. Claro, é uma situação pontual, são a nível do Conselho, garantidamente existem muito mais cidadãos que vêm de outras realidades, que não é do Barreiro, e que aos poucos realmente não estão a chegar à biblioteca, se calhar não tanto em percentagem do número de pessoas que chegam, vêm à biblioteca como seria desejável, mas nós percebemos que esta comunicação é feita muito também através das redes sociais, porque a promoção das nossas iniciativas passa muito pelas redes sociais, e nós percebemos que realmente é um ponto
de procura e de conhecimento que existe, mas também o palavra passa a palavra, não é? Alguém que gosta de estar, conhece e recomenda e vêm outros amigos, falamos também nos jovens, que é um público também muito difícil nós conseguimos cativar na biblioteca, não é? Qual é o desafio que a Alice Pois, prevê para a Biblioteca Municipal do Barreiro na- proximamente, em termos de... nós proximamente, nós também temos uma rede muito forte das bibliotecas escolares e visitas guiadas, exposições onde eles são chamados iniciativas, que são promovidas aqui para que eles venham à biblioteca. E é neste sentido, o gosto, porque hoje em dia não é só o gosto pela leitura que traz o leitor à biblioteca, não é? E é esta oferta que nós procuramos, sessões de teatro, sessões de stand-up, para eles conhecerem o que é o nosso espaço. E aqui as Portanto, aqui bibliotecas nas escolares, camadas mais jovens, as camadas mais jovens, como desafio de trazê-los também à biblioteca, mas sabemos que a biblioteca pública, portanto, é o espaço de todos, acaba por ser um desafio grande, alcançarmos todos os públicos naquilo que é a aprendizagem ao longo da vida, que as bibliotecas potenciam também para todos os públicos. Eu, se calhar, vou até Grândola. Alice, obrigada, até já. Já obrigada, conversamos mais um obrigada. bocadinho. Alcides, olá, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Obrigada por estar connosco hoje. Diga-me uma coisa então, como chefe de divisão que tem acompanhado a Biblioteca Municipal nos últimos 16 anos, de que forma é que em Grândola a biblioteca é um espaço atento às necessidades da comunidade, e de que forma é que esse desafio tem sido cumprido naquilo que é a estrutura e o planeamento dos projetos da biblioteca? Ora, desde a criação da Biblioteca Municipal, nós estamos, de facto, a falar num território de baixa densidade, o território que está em franco crescimento, mas que tem ainda índices de interioridade, que são evidentes. A Biblioteca assumiu logo um papel de centro cultural, e, portanto, o principal centro cultural de Grândola, não é? Foi um dos equipamentos, desde o início, que passou a ser procurado pela população, mas também houve uma perspectiva de também ir ter com a comunidade e, portanto, houve uma série de projetos criados pela biblioteca, com escolas, com associações, com outras entidades, sei lá, uma série de projetos, sei lá, até com o próprio estabelecimento prisional do Pinheiro da Cruz, foi criado um projeto Livros em Cadeia, também bastante inovador. Com a Cerci Grândola, o projeto Virar a Página, pronto, também trabalhar com crianças com dificuldades educativas especiais. Portanto, houve uma abertura à comunidade e isso trouxe também para a biblioteca novos públicos, porque do trabalho fora da biblioteca, fora do edifício, também trouxe depois novos públicos. A biblioteca teve um papel importantíssimo na proliferação das bibliotecas escolares, que também é outro aspecto bastante importante, não é? Por outro lado, também houve aspectos que nós temos um concelho muito grande, um concelho com cerca de mais de 800 km², com uma população de 14 mil habitantes, não é? Portanto, nós está um território de baixa densidade, mas muito disperso. E então sentimos também necessidade de encontrar formas de chegar às pessoas das pequenas comunidades rurais. E, portanto, criamos aqui uma biblioteca itinerante. Nós chamamos uma carrinha que periodicamente portanto, sai todos os dias e tem dias concretos em cada uma das comunidades, desde as comunidades do litoral, mas também, muito especificamente, do interior, não é? E, portanto, o nome do curso foi Dar Asas à Cultura, foi o nome que escolhemos também para este projeto. E também foi uma das formas da biblioteca se abrir à comunidade. Agora, recentemente, nós em 2021 inauguramos um novo edifício da Biblioteca Municipal. O anterior já tinha, pronto, algumas dificuldades até do próprio funcionamento,
e fizemos um investimento bastante grande. E este edifício ainda trouxe mais gente para a biblioteca. É um edifício recente, já ganhou vários prémios também. Tem um pátio interior que é pronto, onde fazemos espetáculos, onde fazemos sessões, e ganhou para a biblioteca uma nova dinâmica também. E com muito mais gente a participar nas atividades, com muito mais gente a ir ler os periódicos, a ir buscar livros, a ir sentar-se também num espaço que é muito mais agradável, também reconhecemos todos. Isso também foi uma iniciativa bastante importante e que veio trazer à Biblioteca Municipal de Grândola novas dinâmicas. O Alcides, desculpe interrompê-lo, mas disse aqui uma questão importante, que é que de facto o próprio espaço da biblioteca seja um espaço convidativo, onde Sim, as pessoas sim. pretendam estar, e com essa renovação, com esse novo equipamento, vocês conseguiram fazer com que novos públicos se sentissem atraídos àquilo que seria o poder usufruir do espaço da biblioteca como bem entendessem. Portanto, se pretenderem ler um livro, muito bem, se levarem o seu computador portátil para fazer um trabalho, claro que sim. Exatamente, e neste Se for só momento, beber um café este com um centro amigo, também é isso, exatamente. Tem um espaço muito agradável onde se pode estar, onde se pode beber café, comer, pronto, é um espaço bastante agradável. E, portanto, houve também aqui uma requalificação e houve uma atratividade para novos públicos que também é importante registar. Mas lá está, todos estes projetos que foram criados, desde o trabalho, por exemplo, com o Centro de Ciência Viva do Lousal, com uma coisa que é a Mina vai à biblioteca, com atividades periódicas. Há uma série de projetos bastante... um projeto com a rádio local, um projeto de radiografias, em que a biblioteca tem um programa semanal, não é? Em que, pronto, faz a promoção e divulgação do livro da leitura, mas que chega a toda a população do concelho deste modo, não é? essa ferramenta que vocês têm de comunicação seria também uma forma excelente para poder convidar as pessoas a participarem naquilo que é a sugestão de novos projetos, novas dinâmicas e novas iniciativas também para a biblioteca. Vocês consideram que é possível ouvir as pessoas e ajustá-lo à programação daquilo que a biblioteca pode fazer? Consideramos fundamental ouvir as pessoas. Aliás, ao fim de todos estes anos, ao fim de 30 anos de atividade cultural intensa, nós sentimos a necessidade de, neste ano, e também, no fundo, também um pouco simbólico, 50 anos depois, quando se celebram os 50 anos do 25 de Abril, sentimos necessidade de pensar um pouco a estratégia futura do município e nestas áreas, principalmente na área da cultura. E então lançámos o desafio, estamos agora a começar a elaboração da estratégia. Não é a estratégia municipal de cultura, é a estratégia da cultura para o município de Grândola. Portanto, mais do que uma estratégia municipal, é uma estratégia da comunidade no plano cultural, em que, obviamente, a biblioteca vai estar extremamente envolvida, porque é um dos, como eu disse, é o principal, neste momento, é o principal centro cultural e de atividade. É lá que se realizam grande parte das exposições, apresentações de livros, feira do livro, uma série de projetos e de iniciativas. Mas sentimos essa necessidade. E a necessidade também de envolver ativamente a comunidade nesta elaboração da estratégia para a cultura do município de Grândola. Porque, Sim. de outro Da modo, mesma não seria forma. possível também. E, portanto, temos aqui um espaço e um momento que vai ser bastante importante para que as pessoas possam dizer aquilo que pretendem ver, aquilo que pretendem que seja a cultura no nosso município e de que modo é que a biblioteca pode continuar a cumprir o seu papel que é reconhecido localmente e que é reconhecido na comunidade, senão não tenho nenhuma dúvida, mas que ainda pode melhorar e tem Claro, e que campo para pode, melhorar. exatamente, e que pode também assumir aqui outros papéis, não é? Claro, exatamente. Mais naquilo que é a relação com o desenvolvimento do território, no seu eixo económico também, Sim. e na Essa capacitação. também é uma perspectiva bastante importante, porque neste momento o Conselho de Grande, penso que é sabido, ou é quase por toda a gente, está a atravessar de facto um período de grande desenvolvimento, por via muito do litoral, não é? E, portanto, os investimentos no litoral.
mas que tem trazido a grande novas oportunidades de emprego, novas oportunidades também de negócio, e tem trazido um desenvolvimento bastante grande, portanto, até para o próprio município, que trabalha agora com orçamentos muito mais folgados como nunca tinha trabalhado, não é? Pronto. Isto também é importante porque aqui podemos também perceber porque o papel da cultura neste desenvolvimento tem de ser fundamental, ou seja, tem de ser uma das bases fortes, um dos alicerces deste desenvolvimento, para que ele possa ser sustentável, integrado e para que seja um desenvolvimento ao serviço da comunidade. Isso é que é fundamental, ao serviço das pessoas e, portanto, criando mais oportunidades para todos. No Certo, fundo, esta estratégia cultural que o Alcides falava, e porque as bibliotecas públicas, de facto, na maior parte dos casos e também no nosso território, que acaba por ser muito heterogéneo nas condições que as bibliotecas públicas às vezes têm para poder devolver à população aquilo que ela necessita, é fundamental que as bibliotecas também sejam vistas como outras oportunidades, para além da promoção do livro da leitura, para além do trabalho que se faz, lá está, com as bibliotecas escolares, mas também que elas próprias, as bibliotecas, sejam ouvidas naquilo que é a definição da estratégia também do município, portanto, sejam também integradas, seja reconhecido o seu valor enquanto equipamento cultural e de lazer, claro que sim, mas que seja também dada uma oportunidade para vislumbrar outras alternativas para as bibliotecas, portanto, outras formas de atuação, e também chamá-las naquilo que é a comunicação interdepartamental dos próprios serviços do município. Muitas vezes acontece as bibliotecas também serem vistas alocadas à cultura, e quando temos ações, por exemplo, na área da vertente ambiental, na vertente socioeconómica, na vertente da cidadania, eventualmente, por vezes pensamos que as bibliotecas são promoção do livro e da leitura e elas não são envolvidas naquilo que é a estratégia municipal, quando elas próprias comunicam com várias pessoas ao longo do dia, e podem ser aqui assim um foco de comunicação, de desenvolvimento, de capacitação. Em Grândola há essa visão também de que as bibliotecas podem ser envolvidas naquilo que é o trabalho até de outros departamentos. sem dúvida nenhuma. Aliás, isso está, porque, como eu disse também, a Biblioteca Municipal tornou-se um grande centro de cultura e de artes, mas também, por outro lado, com a possibilidade de trabalhar novas áreas no espaço expositivo que tem, que este novo espaço tem, ligou-se muito também a essas áreas, a área do ambiente, a área do empreendedorismo. Eu achei bastante interessante naquela perspectiva dada logo no início, que as bibliotecas podem e têm também a possibilidade de apoiar outras áreas, até na área económica. Eu também me parece que isso também é bastante interessante. Mas com esta perspectiva, a biblioteca tem trabalhado, e pronto, ela está numa divisão que ao mesmo tempo é de cultura e desenvolvimento social, mas tem trabalhado também com praticamente todas as áreas do município. E tem sido chamada também a intervir em todos estes aspectos de desenvolvimento estratégico que o município quer ter, obviamente. Claro, claro. Obrigada, Alcides. Se calhar vou pegar aqui nas suas palavras e vou conversar um pouco com a Paula e com a Leonor sobre esta viagem que fizemos agora, através das palavras da Maria Assunção, naquilo que é a visão de quem está de fora do mundo das bibliotecas e nos traz de facto esta ideia daquilo que as bibliotecas podem ser, e depois na prática aquilo que ouvimos da Alice no Barreiro e do Alcides em Grândola, daquilo que tem sido a construção das bibliotecas públicas, também na promoção do acesso ao livro e da leitura, na relação com a comunidade, que se quer uma comunidade alargada, mas que cada vez mais queremos desbravar todas as oportunidades daquilo que pode ser uma biblioteca pública, na prática, e de facto a Agenda 2030 traz-nos aqui assim uma oportunidade fantástica de olharmos para 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e pensá-los de que forma é que os podemos adequar às estratégias das bibliotecas. Antes de vos passar a palavra, deixem-me só fazer aqui assim um ponto de situação daquilo que tem sido também o vosso percurso nesta questão da Agenda 2030. Se eu me enganar, por favor, ajudam-me aqui a corrigir e a complementar a informação, porque de facto é importante que quem nos está a ouvir perceba que este caminho que vocês têm feito, de facto, é bastante sólido e que existem ferramentas também à disposição do outro lado para quem quiser perceber. Eu penso que a Agenda 2030 já todos nós temos conhecimento do que ela é, de que forma é que ela surgiu e quais são também as prioridades que ela define, mas por vezes faltam-nos aqui assim estratégias de atuação e de adequar isto ao nosso trabalho enquanto profissionais da informação. Portanto, mas fazer esta nota que começaram também por fazer um alinhamento de evidências do contributo para o desenvolvimento sustentável através de um guia para bibliotecas em 2018, certo? Que existe e que está também disponível para que as pessoas possam recuperar e consultar, e é um modelo conceptual que assenta numa abordagem top-down, enfatizando a necessidade de se conhecer os contextos macro, não é? Meso e micro, como as políticas, estratégias, planos e indicadores nacionais, regionais, locais e organizacionais. Lá está, numa estratégia de primeiro conhecermos quais são as estratégias definidas para depois podermos então planear um pré-planeamento, planear em alinhamento, implementar e utilizar depois também estas evidências. Portanto, a ideia de que primeiro conhecermos de facto quais são as estratégias e as políticas e os planos que estão definidos para depois podermos atuar. Portanto, em 2018 vocês elaboraram este guia, disponibilizaram-no e colocaram-no também à consulta para os profissionais da informação. Foram realizadas 2 sessões de trabalho sobre bibliotecas, acesso à informação e Agenda 2030 em Lisboa e Braga, portanto também em 2018 com workshops falando um bocadinho da pertinência destas metodologias da Agenda 2030. E vocês têm contribuído como elementos de júri também naquilo que é o prémio Bibliotecas, Desenvolvimento e Agenda 2030, um prémio promovido também pela Associação, pela BAD e também pela DG Lab, com o objetivo de divulgar a Agenda 2030 nas bibliotecas, ajudando-as também a perceber de que forma é que os seus projetos se podem ajustar a esta ferramenta que é essencial. E só antes mesmo de vos passar a palavra, dizer que num artigo em que vocês contribuíram para a revista EDICIC, em 2022, vou só citar aqui assim um excerto também deste vosso artigo, que achei que de facto é bastante importante e que nos pode dar aqui mote então para a conversa que iremos ter convosco, em que vocês afirmam que o uso da normalização no alinhamento estratégico com a Agenda 2030 permite compreender a missão de cada biblioteca enquanto co-participante de processos macro, focalizando os profissionais na análise dos diferentes níveis micro de gestão estratégica, lá está. Este posicionamento implica ainda o foco na avaliação dos impactos, no qual as mudanças geradas no desenvolvimento de competências TIC, nos comportamentos informacionais e nos níveis de proficiência e literacia dos cidadãos e cidadãs readquirem uma nova centralidade e valor. Portanto, partindo deste vosso trabalho, desta vossa análise, de que forma é que a Agenda 2030 e em 2024 voltamos a falar sobre isto e voltamos a falar, porque falamos de desenvolvimento dos territórios e falamos na capacitação das pessoas e na valorização daquilo que as bibliotecas podem fazer, o que é que vos apraz dizer sobre tudo isto? Obrigada. Obrigada, Sandra. Bom dia a todos e a todas. Eu vou falar em primeiro lugar e depois deixo para a Leonor a explicação mais detalhada da nossa linha de pensamento em relação à Agenda 2030. Eu queria só referir também, são pormenores, mas são importantes para compreenderem como é que nós chegamos aqui. Nós as duas já trabalhamos há 27 anos em conjunto, nunca trabalhamos juntas em lado nenhum, mas trabalhamos sempre juntas na área da investigação. Começámos por nos interessar pela área da avaliação do desempenho
e estivemos em 2 observatórios, um observatório de uma rede que existiu, que foi formada pelo Inofor, o Instituto de Inovação para a Formação, que era a rede de centros de conhecimento, no qual nós participámos criando um guia para a avaliação do desempenho dos centros, e depois um observatório da profissão, então focalizado na capacitação dos profissionais de informação e documentação. E esta nossa preocupação, no meu caso em particular, teve muito a ver com a minha ligação com a Maria José Moura. Eu trabalhei com ela, também trabalhei na altura no Instituto da Biblioteca Nacional do Livro, portanto na parte da atual DG Lab, digamos assim, da parte das bibliotecas públicas, entre 95 e 96, numa divisão que se chamava de inovação. E, portanto, o bichinho da inovação, ou seja, como é que as bibliotecas públicas podem inovar, como é que podem refletir, como é que podem pensar, ficou para sempre. E o que eu vos queria deixar aqui são notas de reflexão. Como é que nós podemos pensar a estratégia e como é que podemos pensar a estratégia para o setor e para os profissionais em simultâneo? E a primeira nota que eu vos quero chamar a atenção é que não podemos pensar a profissão nem o setor sem pensar na área científica, e já tivemos aqui o contributo da nossa colega Assunção, sem pensar na viragem social da ciência da informação, que é a ciência que, no fundo, vai dar corpo e vai dar a nossa formação enquanto profissionais. E dentro da área da ciência e informação nós estudamos os públicos e estudamos também, como foi aqui mencionado pelos colegas, pela Alice e pelo Alcides, estudamos as suas necessidades de informação, mas há uma área que nós não estudamos e que eu e a Leonor nos preocupamos, que tem a ver com as práticas informacionais dos indivíduos, não só dos grupos, dos indivíduos, porque cada um de nós tem as suas competências. Isto depois tem a ver com como lidamos com o fosso digital, com a transição digital, como lidamos com os serviços digitais e, acima de tudo, como lidamos com as bibliotecas públicas e as suas novas funções. E como foi referido aqui pelo Bruno Eiras e também pela Sandra, o que está em causa é a transformação das bibliotecas, porque as comunidades estão a mudar. Portanto, nós já não vamos ter os idosos a ler os periódicos presencialmente daqui a algum tempo, as novas gerações vão preferir serviços à distância e, portanto, temos que equacionar como o vamos fazer. Uma parte da estratégia passa por uma área que a ciência da informação também se interessa, que são os estudos do futuro. Nós temos que pensar como é que vai ser o futuro e não podemos ter uma estratégia sem ter um estudo do futuro. E se vocês pensarem, há muitas áreas, a saúde, a própria transição digital baseia-se em estudos do que é que vai ser os próximos 5 anos, os próximos 10 anos, quem são os stakeholders, quem vão ser os stakeholders, quem vão ser os incluídos e os excluídos. E, portanto, eu acho que é muito importante os profissionais que estão no terreno neste momento fazerem esse tipo de avaliação em conjunto ou em parceria com centros de investigação ou com outras entidades que considerem relevantes. Por outro lado, nós também utilizamos uma metodologia que é o System Thinking, pensar os sistemas. Nós não podemos pensar as bibliotecas públicas sem pensar no sistema biblioteconómico nacional, que não é coordenado por ninguém. Portanto, as bibliotecas escolares têm um coordenador, que é o Ministério da Educação, as públicas têm a DG Lab, as universitárias não têm ninguém, cada universidade por si, a Biblioteca Nacional coordena-se a si própria e depois temos as especializadas que sobrevivem ou não em função dos organismos em que se encontram e da sua visão para a informação, digamos assim. Portanto, nós temos que pensar que se uma parte do sistema não funciona bem, as outras não vão ter saúde. Portanto, a sustentabilidade, a nosso ver, e estou a falar em meu nome e da Leonor, passa também, e talvez aqui fique a recomendação para a DG Lab, em pensar o sistema. Quais são os pontos fracos do sistema biblioteconómico? Quem é que está a inovar no sistema biblioteconómico? Que serviços é que estão a ser pensados, não só a nível nacional, mas também a nível internacional? Isso é muito importante. E também ligado à gestão, digamos assim, dos serviços, nós temos pautado a nossa atuação para apostar em 2 áreas. A gestão baseada em evidências, ou seja, nós achamos que só podemos mostrar a nossa visibilidade e obtermos reconhecimento da comunidade se tivermos evidências do nosso desempenho. E para isso nós não temos que ser excelentes, mas temos que mostrar um caminho no sentido da excelência, desde a qualidade até outras modalidades que a Leonor depois falará mais em pormenor, e no qual se encontra também necessariamente a Agenda 2030, porque é uma estratégia mundial na qual as bibliotecas são identificadas como parceiros ideais para vários objetivos, para vários ODS, e muitas pessoas ainda se questionam, a 5 anos, a 6 anos de terminarmos
o limite temporal da agenda, qual é o papel das bibliotecas? O papel, como já foi aqui demonstrado, é importantíssimo e de grande relevância, mas tem que ser demonstrado e, no fundo, visualizado pelos stakeholders. Depois, outra questão que também é muito importante tem a ver com a ética da informação. Cada vez nós temos mais problemas éticos por causa do acesso à informação, mas também porque as comunidades também elas próprias transportam problemas éticos, seja porque numa fase de polarização, de divergências políticas, há públicos que querem excluir outros públicos, há públicos que querem censurar livros ou outras fontes de informação para outros públicos, e a famosa neutralidade dos bibliotecários cada vez mais é posta em causa, nomeadamente nas bibliotecas públicas, e esse debate tem sido feito nas bibliotecas dos países nórdicos com muita intensidade, porque verifica-se que, à medida que o discurso de ódio nas redes sociais aumentam os problemas éticos nas bibliotecas e aumenta a necessidade de haver também da parte dos bibliotecários um posicionamento ético que às vezes pode não ser neutro, às vezes nós temos que optar por proteger as minorias, por fazer com que elas de facto tenham acesso à informação, porque pode haver grupos que queiram impedir esse acesso, digamos assim. E depois, por outro lado, nós temos que estudar a participação digital, a participação presencial. Cada vez mais nós temos que pensar que temos que ter serviços e formas de participação para o cidadão que não sejam presenciais. E nesse sentido eu acho que é a grande transformação dos próximos anos, as bibliotecas, qualquer delas, porque se todas as outras bibliotecas que não as públicas evoluírem para serviços online, as bibliotecas públicas terão, apesar de estarem ao serviço da comunidade, terão que acompanhar, porque a comunidade também frequenta as outras, não é? Os estudantes também vão para as universidades, vão para o mercado de trabalho e por aí fora. Portanto, em resumo, nós achamos que o nosso contributo é um contributo em si mesmo de várias experiências, como foi dito pela Sandra, mas nós temos que sempre pensar o que é que a ciência da informação está a discutir, quais são os grandes debates a nível nacional, nomeadamente a nível europeu, o que é que as bibliotecas estão, no fundo, a debater-se, problemas de equidade, de justiça social, e também de saúde mental, que não foi aqui falado, mas eu creio que vocês todos também fazem muito trabalho nessa área, e portanto todas estas áreas vão integrar a próxima Agenda 2045, necessariamente, mas aí já não teremos o tempo de reflexão que temos neste momento para demonstrar a evidência. Portanto, o nosso trabalho, a nossa colaboração, a minha e da Leonor, foi no sentido de dotar as pessoas de capacidade reflexiva, que é o mais importante, de refletir sobre o futuro, sobre o desempenho e sobre os contributos, seja para a Agenda 2030, seja para as políticas nacionais que vão ser desenvolvidas entretanto. E vou passar a palavra à Leonor. Obrigada, Paula, obrigada. Obrigada, muito boa tarde. Ainda não é boa tarde, é bom dia a todos e a todas. Obrigada. A Paula fez o enquadramento do percurso, chamou a atenção para estas questões mais de contexto, que é efetivamente a ciência de informação no campo que nos deve nortear, mas também deixar já uma nota de que tenho como investigadora, mas também um terço da minha vida profissional foi em bibliotecas públicas. Portanto, aí o desafio da investigação aplicada. A Biblioteca de Grande Banho de Barreiros são das primeiras, que fui a visitas de estudo pelo seu caráter inovador. A Biblioteca do Barreiro era considerada uma biblioteca inovadora quando foi criada, por tudo aquilo que oferecia, mas tudo aquilo que vocês nos apresentaram, os colegas que estão nas bibliotecas públicas, a própria Assunção também com a sua visão de serviço, de integração e comunidade, levam-nos sempre a esta questão que a Paula falou e também está neste guia. Nós elaboramos para apoiar a comunidade profissional se estamos a demonstrar o contributo que nós damos, porque tem tudo a ver com isso, é a nossa capacidade de gerir o equipamento que nós temos, a organização, e de mostrar que estamos efetivamente a contribuir para a melhoria das comunidades. O colega Alcides referiu que estão a auscultar, e essa é uma das bases. Nós não conseguimos seguir o que não medimos. Se não temos dados e evidências do nosso desempenho, não vamos conseguir demonstrar. Portanto, por vezes, não temos tempo, não é? Nós estamos na azáfama do dia a dia, mas
limitações e não há tempo para medir. Se não medimos, nunca poderemos dizer que estamos a fazer bem ou mal, temos a percepção, mas as percepções não nos defendem nem nos ajudam a posicionar. Portanto, este documento que nós elaboramos e o guia que vem na linha do trabalho que a Paula temos de investigar, prende-se essencialmente com a capacidade que nós temos para ter evidências do nosso desempenho. Temos que demonstrar, temos que prestar contas de que nós somos efetivamente úteis para a comunidade. Os colegas nos mostraram do que fazem, é evidente que nós dizemos isto é útil, mas temos que demonstrar. Nós competimos por recursos, mas que não seja no nosso município, recursos para as áreas que nós gerimos. Portanto, internamente nós temos que demonstrar que somos úteis, que fazemos trabalho, que trabalho se intersecciona com outras áreas, como a Sandra perguntava, se trabalham com outros. Naturalmente esse é o caminho, mas os municípios também funcionam em si, não é? Os departamentos. Somos muito verticalizados. Portanto, uma estrutura como a que as bibliotecas se integram tem que fazer esse caminho, tem que gerir por evidências. O desafio do desenvolvimento sustentável é um dos desafios, se calhar é um desafio global e muito importante. Mas temos sempre um nível muito macro de alinhamento, porque é o que nós procuramos nesse documento simples, é que nós estamos a demonstrar o nosso contributo para algo que está alinhado a nível. Mas temos que fazer esse caminho. E esse caminho é feito em relação aos ODS, mas também em relação àquilo que nos rodeia. Muitos municípios, designadamente, por exemplo, de Gaia, fazem parte de uma rede que é o CESOL. Ela, passando a publicidade, a rede CESOL local é uma rede de municípios que é promovida pela Universidade Católica, pelo Centro de Investigação. Nesta preocupação, o CESOL está em apoiar os municípios exatamente no alinhamento com os ODS. Esta nota é para vos dar conta de que os municípios têm uma estratégia e que, se estão a alinhar, então a biblioteca também está a contribuir para esse alinhamento. Portanto, o CESOP, neste caso, é uma das redes que trabalha com indicadores alinhados com base em dados abertos, que são os dados do INE, e depois faz um alinhamento do próprio município em relação aos ODS. É uma forma de fazer alinhamento, e a pergunta é, as bibliotecas estão a ser consideradas também para este esforço? O alinhamento é feito com dados do INE, mas o trabalho da biblioteca, todo esse trabalho que nós temos, é fundamental, está a contribuir para a educação. O ODS 4 está a contribuir para o ODS 16. A experiência, por exemplo, a biblioteca consegue mostrar, temos sempre esta questão de que os territórios serão sustentáveis se as organizações também forem sustentáveis. A biblioteca está enquadrada nesta organização. Por exemplo, é uma outra plataforma municipal de ODS local, neste caso é o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, portanto é uma outra entidade, que também tem um espaço de partilha e de prestação de contas, por assim dizer, de vários municípios. As ações são voluntárias, mas para vos dizer que os municípios também estão a alinhar. Se os municípios estão a alinhar, as bibliotecas têm que estar a alinhar com a estratégia do próprio município para demonstrar que estão a contribuir para o desenvolvimento sustentável. Portanto, todo este esforço que é feito de inserção na comunidade, de prestação de serviços, tem de ser apoiado pela demonstração de evidências. Tem de se prestar contas, tem que se saber como, tem que se saber que se está lá e que se chegou ao ponto B. Todas as atividades, por exemplo, de literacia, da informação, de apoio que as bibliotecas fazem, que são fundamentais para as comunidades, muitas vezes fazem a diferença para dar esse salto digital. Quem promove essas atividades tem que ter evidências de que aquele conjunto de pessoas não sabia mexer no computador, não sabia ligar, e ao fim da formação informal que desenvolveu, já conseguiu. Porque há muitas metodologias mais qualitativas que ajudam a demonstrar. Uma delas que é recomendada pela IFE, não é? A IFE tem feito este caminho, de vocês, de fazer com que a comunidade internacional de bibliotecas esteja melhor apetrechada para demonstrar o seu contributo para os ODS, para a Agenda 2030. E uma dessas ferramentas que é a própria IFE
é o storytelling, portanto, é a capacidade de usar uma metodologia mais qualitativa, entre outras, para dizer o que é que nós fazemos. Portanto, há muitas ferramentas de comunicação, de marketing, de gestão destas evidências que podem ajudar as bibliotecas a dizer nós estamos úteis, nós contribuímos. Mas então demonstram que a questão é essa, se contribui. Façam a vossa demonstração. São dois exemplos que era interesse até, se não sabiam que o vosso município estava, no caso de Grândola, tomei nota, é uma questão de ir ver como é que estão os dados de alinhamento de Grândola. No caso do Barcarena não importa se estão ou não, mas outros municípios também avançam e agora as bibliotecas têm que avançar com eles, para então serem inovadoras e até serem propulsoras neste campo. Só uma outra nota final, a Agenda 2030, como a Paula referiu, já está na fase de contagem decrescente, não é? Já estamos a fazer um caminho e virá uma nova agenda. 2030, assim como este sucedeu aos objetivos da ODS, aos objetivos de milénio que é estes ciclos de posicionamento global têm que nos fazer estar alerta. Temos que demonstrar o nosso valor antes até de acontecer, porque no momento em que se chega a chegar perto de 2030 já se está a negociar outro quadro global. E aí as áreas de negócio, por assim dizer, começam a trabalhar globalmente para o posicionamento das áreas. Na Agenda 2030, a área da cultura fez um esforço intenso, uma campanha intensa, mas o resultado se calhar não foi tão bom, pelo menos é o que está documentado na própria literatura, porque não conseguiu um ODS só para a cultura e no fundo a cultura acaba, as áreas da cultura estão diluídas por vários ODS. Portanto, todo este esforço de posicionamento já é para ontem, não é? Porque nós ganhamos, já tivemos que estar a construir antes. Portanto, o posicionamento tem que ser ganho. E há outras tendências, portanto, este nível global não é único. A Agenda 2030 é uma potencial importante, mas atualmente uma das grandes questões, sobretudo para as organizações que estão no mercado, digamos assim, financeiras, é uma outra estrutura de referência para a sustentabilidade, que é o ESG, que é Environmental, Social and Governance, e que vai ditar a forma de reporte e de prestação de contas, num primeiro momento para organizações, grandes organizações, que estão, já há muitas a fazer isso. A Caixa Geral de Depósitos já tem um rating ESG para os seus clientes. A Sonai, por exemplo, também já tem, obviamente já está a trabalhar na sensibilização que é esta estrutura de ESG. É algo global que vai colocar a par do ambiente, do social, a própria governança. Isto significa que é assim que as organizações estão a avançar e chegará às organizações públicas. Portanto, nós não nos podemos deixar de pensar como é que a ciência de informação vai acompanhar estas tendências, porque estamos a falar de sustentabilidade, mas os referenciais estão aí. É a Agenda 2030, mas também já há outros. É sempre sustentabilidade. Nós temos é de ter capacidade de ler e perceber que o que quer que seja, nós temos que demonstrar que estamos a trabalhar nesse sentido. Bom, eu já me alonguei possivelmente um pouco demais. Não, de todo, de todo. Penso que vocês introduziram aqui assim questões que são de facto importantes. Nós, daquilo que tem sido o trabalho da Direção-Geral também com a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e através também dos grupos de trabalho de redes intermunicipais que temos vindo a acompanhar, é de facto esta perspectiva que também temos vindo a incentivar, portanto, a questão da inovação, a inovação dos serviços, a inovação na forma como se comunica, a inovação na forma como pretendemos de facto aqui projetos diferenciadores e que sejam de facto diferentes daquilo que as bibliotecas públicas têm vindo a fazer como o seu core business daquilo que é o trabalho geralmente que identificamos para as bibliotecas. Portanto, a importância de inovar e fazer diferente. Também naquilo que é a recolha de evidências dos projetos e dos trabalhos que as bibliotecas públicas fazem. De facto, aqui assim nós pensamos
que a aprendizagem é ao longo da vida e as bibliotecas têm uma oportunidade tão grande porque contactam com o público desde idades mais jovens até idades mais avançadas e muitos destes públicos são fiéis à biblioteca, como dizia a Alice ainda há pouco, e ao longo do tempo vão estando na biblioteca. De que forma é que a biblioteca também é importante para a sua vida e tem tido aqui assim um papel diferenciador ou não, e este contacto direto com estes públicos muitas vezes também não nos fazemos valer daquilo que é o contacto direto com as pessoas, no sentido de perceber, através do seu testemunho, porque é que a biblioteca também é importante, para além da própria recolha de dados de projetos em específico que sejam implementados através das bibliotecas. Agradecer também à Paula a intervenção que fez sobre a questão da ética da informação, portanto, aqui as bibliotecas públicas neste que é um espaço de debate que aparentemente será um espaço neutro, mas que cada vez mais obriga também aqui assim a tomadas de posição para conseguir garantir que a própria neutralidade daquilo que é o um espaço aberto a todos, onde todos são bem-vindos, se possa manter desta forma também, não é? Dizer-vos que a IFLA, portanto, disponibiliza o World Story Map, não é? Para projetos no âmbito da Agenda 2030 no mundo. Portugal ainda não tem um projeto registado neste sentido, mas esperemos que em breve possamos ter. De qualquer das formas, também convidar todos os que nos ouvem a poder verificar que projetos é que existem dos outros países, identificando também aqui assim os ODS a cada uma destas ações, nomeadamente o ODS 1, acabar com a pobreza. A África do Sul registou uma formação TIC a agricultores que possam desenvolver os seus negócios. O ODS 2, acabar com a fome. A Roménia ajuda também nos agricultores no preenchimento de requerimentos, por exemplo, e por aí fora. O ODS 8, trabalho digno na Alemanha, com diálogos para a integração com refugiados. Portanto, toda aqui uma oportunidade de poder olhar para os vários ODS e tentar ajustar projetos que sejam de facto diferentes e que façam a diferença também na vida das pessoas. Portanto, agradecer-vos esta participação. Foi muito importante também contar convosco. Não sei se o Bruno estará online a ouvir-nos. Bruno, queres encerrar comigo esta sessão? Devo fazê-lo sozinha. Vou aqui desafiá-lo. Estou aqui, sim senhor. Ok. Estive a ouvir com muita atenção e a gerir todo aqui o backstage desta Obrigada. transmissão para as quase 65 pessoas que neste momento tivemos um número flutuante de pessoas ao longo desta manhã, mas muito concorrido e muito participado também na nossa caixa de comentários. E agradecer aos nossos convidados desta sessão pelos contributos, pela partilha, pela reflexão conjunta com que foi possível pensarmos o que é que são, o que é que podem ser, para onde vão as bibliotecas públicas em Portugal, dada também a sua plasticidade e a sua flexibilidade. É normal que muitas vezes tenhamos alguma dificuldade em perceber que tipo de serviços é que queremos que as bibliotecas prestem, que tipo de serviço público é que queremos que estes equipamentos sejam. E naturalmente eles são suficientemente adaptáveis para se adaptarem aos diferentes contextos das comunidades, dos públicos, das políticas locais, das políticas nacionais, e era essa tónica também positiva que em dia de aniversário queríamos deixar, é que há um processo de transformação em curso, que é transversal a todas as instituições, a todas as organizações, que não são, ah, que não são estáticas, que estão atentas, que servem os públicos, e que as bibliotecas públicas neste contexto não são exceção, e estejamos todos atentos e queiramos todos acompanhar este, este percurso de transformação e adaptação, porque só assim é que é efetivamente possível continuar a fazer que as bibliotecas públicas sejam úteis, sejam relevantes, sejam utilizadas e que não sejam algo decorativo do passado, que não seja algo que toda a gente diz que é importante, que tem que existir, mas que efetivamente muito pouca gente usa. É isso que nós não queremos, é esse que é o papel da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas enquanto órgão coordenador, é continuar a trabalhar conjuntamente com os municípios, conjuntamente com os técnicos das bibliotecas, para que as bibliotecas públicas sejam equipamentos pertinentes de proximidade e utilizados, e onde a comunidade também sinta
sinta à vontade e sinta a necessidade de exigir para que a biblioteca também possa responder àquilo que são as suas necessidades. Muito obrigada. Obrigada, Bruno. Obrigada aos nossos convidados. Estiveste desaparecido, agora voltaste Só agora é que vi. a Só agora é que vi aparecer. que estava desaparecido. Mas para não te interromper, deixámos de ficar. eh, olha, não vou dizer nas trevas porque não convém, não é? Portanto, convém. queremos luz na nossa vida, queremos de facto aqui assim uma sociedade iluminada também, que as bibliotecas públicas possam ajudar nessa iluminação das mentes e do empoderamento e da capacitação das pessoas para que cada vez mais possamos decidir. E tomar nota também das decisões informadas enquanto cidadãos que também de pleno poder, não é? Obrigada, Bruno, obrigada aos convidados, muito obrigada a todos por esta participação. Obrigado, Obrigada bom a dia. nós. Obrigado. Deus, A muito nossa- obrigada. Bom dia. Para quem nos E segue parabéns. no Facebook, obrigado, Paula. Para quem nos segue no Facebook, relembrar que às 2h30 retomamos então aqui o nosso programa online de celebração dos 38 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Obrigado e até logo.